Oi, gente, me chamo Penélope Bonfim e este é meu canal literário, o Ler Mais. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. E hoje falaremos sobre a retrospectiva 2021, as 12 melhores leituras do ano. E antes de começarmos, gostaria de pedir para que você se inscrevesse no canal, curtisse, compartilhasse, comentasse, para não perder nenhum vídeo novo. Este é o último vídeo deste ano, né, 2021, e aí eu vou falar sobre as 12 melhores leituras que eu tive durante este ano. Sim, eu li bastante, muito mesmo, de vários gêneros, uma variação muito grande de leituras, e dentre elas eu selecionei 12 para podermos falar um pouquinho sobre elas hoje. Pretendo trazer resenha para o canal delas, né? Uma, inclusive, dessas leituras já tem resenha no canal, e vamos dar início. Os Sofrimentos do Jovem Werther, do Goethe. Este aqui foi o primeiro livro que eu li do ano. Muito bom, uma leitura assim fantástica. Essa aqui é uma edição da LIPM, né? Que é uma edição de bolso, mas muito gostosa assim de ler. As letras aqui, muito massa de ler. E fala sobre esse jovem que se apaixona por uma moça casada. Então não pode, justamente pela época, né, em que ele vivia, em torno ali do século XIX, mais ou menos, 18 e 19, não podia corresponder a este amor dele. E, inclusive, este livro aqui foi um dos, assim, tirou uma revolução em torno dele, porque quando ele foi lançado e as pessoas liam, né, e tinha essa mistificação do amor platônico, essa elevação, né, do amor platônico, foi sucedendo uma série de suicídios na Europa, justamente por conta dele e pelo final, né, que você já deve imaginar. Então, assim, é um livro muito legal de ler mesmo, um livro muito bom. Pretendo trazer resenha no canal sobre ele aqui. E a primeira leitura dos 12 melhores. Felicidade, modo de usar, do Mário Sérgio Cortella, Luiz Felipe Pondé e do Leandro Carnal. Neste livro aqui, esses três autores faz uma reunião deles, né, conversando mais, dialogando a partir das perspectivas deles sobre a felicidade, né, e como ela se desenvolve em uma sociedade. É um livro assim muito interessante de ler porque ele não trata É um livro muito interessante de ler porque ele não trata a felicidade como algo de ser. É uma pessoa que é feliz, mas no sentido de estar, no sentido do momento. Então, é um diálogo, né, bastante interessante, inclusive ressaltando algumas partes que os autores falam durante o livro sobre a felicidade. Inclusive, o prefácio é do Clóvis de Barros Filho. Ele é autor nesse Clóvis pelo livro A Felicidade é Inútil, que vale muito a pena ser lido também, e que complementa com essa leitura aqui. Então, se vocês querem ler algo referente à felicidade, uma questão mais filosófica, vale a pena ler. Foi uma leitura muito legal mesmo, muito gostosa de ler, até mesmo porque eu adoro esses três autores. Muito embora eles sejam muito diferentes um do outro, principalmente Pondé, mas vale muito a pena ler. A Revolução dos Bichos, do George Orwell. Durante esse ano de 2020 e de 2021, este livro se tornou um dos mais lidos e dos mais vendidos, justamente pela história, né, que ele carrega, que são justamente a Revolução dos Bichos. Esse livro tem várias traduções. Essa edição aqui, que sai pela Companhia das Letras, vem com uma Revolução dos Bichos, e esse porco aqui intitulado, você já deve até imaginar o motivo. Justamente os bichos se revoltam contra os humanos. Então, a época que foi lançado este livro, a situação, né, política, social, econômica que se passava durante o ano que ele foi lançado,
é um complemento dessa história. Tanto esse como 1984 são livros do George Orwell que são muito importantes assim de ler para elucidar alguns fatos decorridos da nossa sociedade que parece não valer tanta pena assim para a maioria da população, né? Mas que se a gente quer entender um pouco de governo, um pouco de revolução, vale muito a pena ler. Então, mais uma dica aí, que é a Revolução dos Bichos. E gostei bastante, muito, 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 muito mesmo de ler. Uma leitura assim que flui muito. As letras não são muito grandes, mas também não são pequenas, né? Então, também não interfere assim, até que se fosse pequenininha, a leitura é tão gostosa que você nem vê o tempo passar. Então, ao mesmo tempo que foi uma boa leitura para mim, é uma indicação para vocês. Flores para Algernon, do Daniel Keyes. Assim, este livro foi um dos livros mais emocionantes que eu li durante o ano 2021. Eu li bastante, muitos livros mesmo. Mas, assim, este e mais outros dois que estão nessa lista é de partir o coração, de tão incrível que ele é. Esse livro aqui fala sobre a vida de Charles Gordon. Não é o Algernon, na verdade, o Algernon é o ratinho de laboratório, né? Que é o primeiro, né? O precursor do experimento. E ele meio que faz uma amizade com Charles Gordon. É o Charlie, que ele tem um QI muito baixo. Na verdade, a escrita dele é muito precária, ele é desprovido mesmo de inteligência, assim, no sentido de não saber ler direito, de não saber escrever direito. E ele passa por um experimento para poder justamente aumentar esse QI dele, né? Para ele poder melhor desenvolver. Porque ele tinha uma ânsia de aprender. Então, ele é passado por essa experiência, ele desenvolve justamente, né, durante o tempo. E uma das inúmeras, né, porque esse livro traz inúmeras reflexões, é o sentido que Arthur Schopenhauer falava, né, que quanto mais consciente você menos feliz você se torna. E a gente vê a angústia que é passada durante este livro aqui pelo protagonista. Inclusive nas primeiras páginas, porque o livro é dividido em relatórios, né? Relatório 1, 2 e é dele escrevendo. Então a gente vê aqui a forma como ele escreve, né, no início, assim, bastante precária, até a sua evolução, até os meados de livro que ele escreve de forma assim, muito, as palavras rebuscadas, sabe? De uma forma bem desenvolvida, até ele voltar novamente a como ele escrevia no início. Então, assim, é um livro com uma lição de vida, uma lição sobre, assim, uma pessoa que na verdade, é algo que substitui inúmeras pessoas. Então, um livro que vale muito a pena ler, um livro muito gostoso de ler, no sentido das lições que são aprendidas e pelas afeições que é criada pelo protagonista. Hamlet, do William Shakespeare. Essa edição aqui também é edição de bolso da LIPM. Edição curtinha, né? Mas bem legal. A escrita bem legal mesmo. A tradução, assim, bacana demais. E aqui, essa é uma peça de Shakespeare, né? Assim, foi uma das melhores leituras do ano, mas não é a melhor leitura de Shakespeare. Existem outras leituras que eu gosto, eu prefiro, né, do que Hamlet. Mas esta leitura aqui é muito boa também. Isso porque se trata do próprio Hamlet, né, no caso Hamlet filho, que busca elucidar, na verdade, vingar a morte do seu pai. Então aí ele vai ao longo do momento, né, se passando como um maluco, como um louco, para poder vingar a morte do seu pai. E a gente vai, né, enfim, vendo as angústias do personagem, a gente vai vendo a angústia do personagem, as mortes, enfim, né, toda uma história ali criada
durante este livro. E muito bom, a leitura é muito massa, fluida, assim, bem rapidinha mesmo, não tem muitas páginas, pelo menos nessa edição não se tem muitas páginas, com tradução do Milor Fernandes, que ele também já fez outras traduções dos livros de William Shakespeare. E mais uma dica aí, e consequentemente mais uma leitura maravilhosa lida no ano de 2021. Depois de Auschwitz, da Eva Schloss. Este livro já tem resenha no canal, inclusive foi a nossa primeira resenha do canal, foi sobre ele. Vou deixar o link na descrição para quem não viu ainda poder ver. E lá eu falo muito mais, né, detalhado sobre este livro, que, assim, foi uma experiência divina. Divina. Conta a história de Eva. Para quem não sabe, Eva é irmã postiça da Anne Frank, autora do Diário de Anne Frank, e fala sobre a vida dela, né, antes, durante e depois do campo de Auschwitz, mais especificamente Birkenau, né, que é a parte feminina dos campos de concentração. Então ela conta aqui a história de vivência dela, né, quando ela vai presa no dia do seu aniversário, né, levada pelos alemães, enfim. Eu vou deixar a resenha na descrição, quem quiser ver, só apertar lá. 12 anos de escravidão, do Solomon Northup. Esse daqui é a capa do filme, né? Porque tem um filme dele, inclusive. Essa aqui é a capa original. Se eu fosse fazer assim, os 5 melhores livros do ano, esse seria ele estaria em primeiro lugar, assim. Porque foi um livro, assim, divino pelo detalhamento que contém nele. A história também é muito incrível, mas a forma como o Solomon, né, que conta a história, ele conta a história dele, descreve os detalhes, fala sobre toda a situação vivida, sobre vários senhores que ele passou, sobre a exploração, sobre a forma como ele trabalhava, o que ele comia, quanto ele comia, enfim, todo o detalhamento faz com que a história se torne ainda mais cativante, assim, prenda. O filme, eu vi o filme não tem 1% do que tem no livro, então se você quer conhecer a história, os 12 anos de escravidão, leia o livro, que vale a pena ler o livro. São algumas páginas, né, as letras são mais bem assim, apertadinhas, né, mas é uma das características, inclusive, da Penguin, porque esta edição é da Penguin. E eu gosto bastante, então, como eu disse, se vocês querem conhecer a história dele, que vale muito a pena, leia o livro. Viagem ao Centro da Terra, do Júlio Verne. Para quem não sabe, o Júlio Verne é o pai da ficção científica. Esse é um dos seus primeiros contos. Ele tem outros, né, inúmeros outros, principalmente voltados a mar e a exploração do mundo. E esse daqui não seria diferente. Aqui conta a história de um tio e de um sobrinho que vão em busca do centro da Terra. Eu gosto muito de ler ele, tipo, muito mesmo. É uma leitura muito legal. Mas eu me decepcionei quando o requisito é o título, porque é uma viagem ao centro da Terra, mas eles, sim, de certa forma não chegam ao centro da Terra. Não quer dizer que não vale a leitura, vale muito as histórias, né? Essa edição da Príncipes é também muito legal e muito em conta. Então a gente vai ao longo dos capítulos, né, vendo o que aconteceu. Tem um estudo sobre geologia muito legal, muito interessante, até para as pessoas que são leigas, é fácil de entender o que se trata aqui. Então, se vocês querem aí trabalhar com ficção científica, querem entender aí alguma coisa de geologia e querem se divertir com uma história bacana, leiam este livro, Viagem ao Centro da Terra. Também tem o filme dele, mas também não é 1% do que é o livro. O livro muito bacana, muito legal, muito interessante, muito gostoso de ler. Torto Arado, do Itamar Vieira Júnior. Assim como o Flores para Algernon, este livro foi um dos livros que mais me encantou.
Foi uma leitura muito prazerosa, assim, de ler, pela fluidez, pela história em si, pelo conto, né, que fala das duas irmãs, Bibiana e Belonísia, que são marcadas desde o início, nas primeiras páginas, por um grande ocorrido, e que envolve aqui esta imagem, né, principalmente, essa aqui é uma imagem, um esboço da imagem original, que são também de duas mulheres, e duas irmãs segurando um facão. Então, tudo se encaixa mediante ao que se trata no livro. Então, assim, é uma história delas que passa ali durante a década de 70, mais ou menos, 70, 60, e no interior daqui da Bahia, em Cachoeira, e que são mulheres que vivem aí com sua família, né, trabalhando na fazenda para poder se sustentar. Enfim, é a história realmente de vida dessas duas irmãs. Então, muito bacana. Não é à toa que ele é considerado um clássico contemporâneo, né? Porque ele é um livro de, se eu não me engano, 2018, eu acho. Deixa eu ver aqui. No ano de 2019. E ele já é considerado um clássico, porque realmente é um livro muito, 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 muito importante de ler, para a gente poder compreender, junto com 12 anos de escravidão, inclusive, compreender este mundo e o racismo estrutural. Então, se vocês querem aprender algo sobre, leiam este livro aqui. Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, pela Taylor Jenkins Reid. Esse livro aqui, ele foi um dos livros mais hypados do ano, né? Junto com outros como Vermelho Branco, Sangue Azul, se eu não me engano. Enfim, outros, inclusive da Taylor, como The Six. Enfim, vou deixar o nome aqui na descrição. Um livro também muito, muito famoso dela. E neste livro daqui, parece que você não dá nada, assim. Você começa ele e você não dá nada. Acho que vai ser, enfim, mais um romance, ou mais um livro de histórias, de contos de passado que não sejam tão cativantes. E a gente se interessa pela vida da Evelyn. Na verdade, você passa muita raiva com ela, mas entende, de certa forma, os motivos que levaram ela a se casar 7 vezes. E já dou um spoiler que o motivo disso é o amor. Então, assim, é um livro, quem quer falar sobre o mundo LGBTQIA+, vale a pena ler. Principalmente referente à bissexualidade. Então, falar de bissexualidade em uma época retrógrada é difícil. A gente pensa, inclusive, até que a Evelyn, ela existiu de verdade. Porque é tão verídico, assim, os contos, as formas com que a autora descreve ela, que a gente faz o que realmente acreditamos de que ela seja real. Então, aí um livro, né, bacana de ler. Muito legal, muito legal. Eu amei ler esse livro. Já para finalizarmos esta lista, né, vamos para o último trem da cantareira, do Antônio Arnone Prato. Ele tem doutorado, bacharel, se eu não me engano. Eu acho que é doutorado. Ou é mestrado. Algo similar assim. Em Lima Barreto. Ele estuda bastante Lima Barreto. E este aqui é um livro de conto, um livro de memórias, na verdade. Memórias ficcionais, que se misturam entre ficção e realidade. De um menino que, quando ele na verdade já está um homem, né, vai ser premiado na faculdade em que ele era professor, e ele começa a relembrar dos seus tempos de criança, passando da criança para a adolescência e até chegando à sua fase adulta, e também de personagens, de colegas seus que ao longo desse tempo foram com ele. Então, assim, é um livro legal de ler, assim, muito bom, principalmente quando ele se trata do golpe de 64, né, golpe militar de 64, que ele relata aqui, trabalhando mais uma vez entre ficção e realidade. Então, mais uma dica e, consequentemente, mais um livro legal pra gente, que eu li, na verdade, em 2021, um dos últimos livros, na verdade, li em novembro, no final de novembro. E para finalizarmos,
O Triste Fim de Policarpo Quaresma, do Lima Barreto. Esta aqui é a edição da Antofágica. Eu amo as edições da Antofágica. Eu tenho uma outra edição, da de George Orwell, né, de 1984. Eles têm outras edições, como Machado de Assis, Dostoiévski, enfim. E essa daqui é o do Lima Barreto e fala do Major Policarpo Quaresma, um homem que viveu para a sua nacionalidade, né, seu local de origem, e foi traído pelo mesmo. Então, é um livro, assim, legal, muito legal. Ele disserte sobre os personagens, as variedades dos personagens, as variedades das culturas encontradas no Brasil naquela época, né? Que é ali no Rio de Janeiro, por volta de 1900 e pouco. Vou até procurar a data certa, vou botar aqui na descrição. Mas se eu não me engano, é por 1911, 1910, por aí mais ou menos. Fala também sobre loucura, sobre insanidade, sobre amores, sobre, enfim, uma vasta aí assuntos neste livro. E aqui, nessa edição ainda da Antofágica, a gente, no final, tem algumas notas, né, sobre algumas palavras que caíram em desuso, e que no texto, pra gente poder compreender melhor, né, eles botam lá em destaque, ou sobre, eles falam também sobre cada capítulo e os motivos que eram, porque eram escritos contextualizando, né, aqueles capítulos. Então, assim, legal. Esse aqui eu demorei um pouco pra ler, mas porque eu dei prioridade aos outros livros. Finalizei ele agora em dezembro, então vale a pena, muito a pena ler, muito, principalmente por ser um clássico nacional. Lima Barreto, assim como Machado de Assis, era um homem negro, né, em uma época em que não existiam pessoas negras na literatura, quer dizer, não existiam não eram visualizados de forma que desse visibilidade mesmo. E os contos de Lima Barreto, os contos de Machado de Assis, valem a pena ler, e esse não seria do contrário. Enfim, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Como eu havia dito no início, esse vai ser o nosso último vídeo do ano. No ano de 2022, vamos iniciar aí, voltando com bastante resenhas, como por trás dos livros, falando dos autores e autoras, né, que fazem este mundo se tornar realidade. Vamos trazer tags ainda, vamos ter muita coisa bacana. Espero que vocês tenham um 2022 muito próspero, muito cheio de alegria, de saúde, e que a gente possa ter mais amor, carinho e compaixão em nossos corações. É ano de eleição, é ano de Copa, então vamos voltar consciente, vamos continuar contra a disseminação do Covid-19, porque a pandemia ainda não acabou, continuar se vacinando, se precisar tomar 10 doses da vacina, vamos tomar as 10 doses, porque a gente precisa acabar com esse mal que está instaurado na nossa sociedade atualmente. E é isso. Quem gostou, e até quem não gostou também, curte, compartilha, comenta bastante. Ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo. E voltamos brevemente com mais vídeo no canal. Um grande abraço.